temor ao Senhor, esse momento de partilhar a palavra. Estava tudo pronto para pregar e durante a madrugada eu fui incomodado a mudar tudo que eu ia falar e aí eu tinha tido um trabalho enorme, tive que refazer tudo rapidamente para uma outra mensagem que Deus colocou no meu coração. E é essa mensagem que eu quero partilhar com os irmãos hoje. E quero convidá-los a abrir a palavra, então, no livro de Romanos, capítulo 4, versículos de 18 até o 25. E depois você deixa aberto também já em Mateus 24, 12 e 13. Romanos 4, 18 a 25, está escrito assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente certo de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Mateus 24, 12 e 13. Está escrito assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, nós pedimos a tua orientação nessa hora para a meditação na tua palavra. Nós nos submetemos a ela, submetemos a nossa mente, o nosso espírito, o nosso ser inteiro, ó Deus, à tua palavra. Que o Senhor nos leve submissos. Caiam por terra, ó Deus, toda e qualquer oposição à tua palavra. Que o Senhor leve toda a distração, Senhor, que o Senhor possa desviar deste lugar. Que os teus inimigos sejam derrotados. Que teu Espírito domine sobre nós e tenha acesso ao mais profundo da nossa alma. Visite-nos com intensidade naqueles lugares que nós precisamos ser visitados. E que o Senhor opere a transformação que nós necessitamos, Pai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos bastante inquietos nesses últimos tempos. E esse tempo exige daqueles que são cristãos uma fé mais consistente, mais robusta, vamos dizer assim, e coerente com o Evangelho de Jesus. Há uma onda ateísta se avolumando no mundo, e junto com essa onda ateísta há um movimento de relativização da moral cristã em especial. E eles avançam com grande agressividade sobre a sociedade, e daqui a pouco nós teremos que enfrentá-los. Isso é inevitável, porque nós somos o alvo disso. Não se enganem e nem nos enganemos. E, curiosamente, o alvo desse movimento ateísta e de relativização da fé, relativização da moral, tem como alvo principal as crianças. E isso não é inocente, não é casual. O fato é que se quer criar uma nova geração pós-cristã. A ideia é que se levante uma nova geração sem conceito de Deus, sem moral, sem conceito de moral,
em que viva debaixo de um conceito de moral relativista. Por conta disso, nós precisamos estar preparados com uma fé que dê conta dessas questões. Então, eu estive pensando sobre estas coisas, tenho pensado muito, embora não tenha sido a mensagem que eu tenha pensado inicialmente para essa noite. Mas Deus me incomodou a respeito disso. E eu quero então pensar sobre a fé, irmãos. A qualidade da fé que sustenta a nossa jornada. A fé cristã hoje em dia está muito diluída nos seus conceitos básicos. Há uma fé light, há um conceito de cristianismo fraco, há um conceito de cristianismo em busca de conforto, em busca de prosperidade material. E precisamente não foi para isso que nós fomos chamados. Qualquer prosperidade material e qualquer conforto material na nossa vida na terra, ela é periférica em relação ao nosso alvo. E não quero desqualificar a necessidade de se ter conforto, mas não é a nossa busca fundamental. Portanto, eu quero pensar primeiro sobre a vida, sobre o estilo de fé daquele que foi considerado o pai da fé, Abraão, e ao mesmo tempo pensar no que Jesus falou em Mateus 24. E se você ler o texto de Mateus 24, você vai perceber que Jesus faz ali um panorama das coisas que haveriam de acontecer nos últimos tempos. E ele diz então que muitos serão levantados e tentarão se passar por Cristo, acontecerão muitos conflitos entre as nações, grandes catástrofes estarão ocorrendo, e nós estamos vendo todos os dias, tsunamis, terremotos, e essas catástrofes têm levado as pessoas a questionarem o poder de Deus, levando muitos homens, inclusive homens de Deus, a desviarem-se, desistirem de acreditar em Deus por levantarem a suposição de que Deus não está mais no controle da história. Perseguições à igreja e morte a cristãos por causa da fé, e isso já ocorre hoje, inclusive no nosso continente. E muitas pessoas se escandalizando. Surgirão falsos profetas, pessoas que haverão de, como indivíduos e como organizações ou movimentos, que sob princípios não cristãos, haverão de fazer promessas de restauração da humanidade, promessas de restauração da paz, promessa de pacificação das nações. Ao lado disso, haverá um esfriamento espiritual muito grande, produzindo desânimo para se buscar a Deus e indiferença para consentimento em relação ao próximo. Em todo esse contexto, irmãos, a pergunta é: quem é que vai sobreviver a isso? Quem são os homens e mulheres que haverão de resistir a essa avalanche? E o que eles terão de ter no seu coração para dar conta disso? E aí eu me reporto exatamente à fé e ao estilo de fé desenvolvido por Abraão. Abraão, e aí eu volto ao texto de Romanos. Convocado por Deus, Abraão saiu da sua terra e ele dirigiu-se para um lugar para o qual ele não sabia, ao qual Deus não havia revelado para ele, um lugar desconhecido. E segundo a carta aos Hebreus, é interessante pensar que Abraão saiu sem saber para onde ia, guiado apenas por uma palavra. E lembremos, irmãos, que Abraão, na época de Abraão, não havia palavra escrita. Deus deu uma palavra para ele apenas oral, verbalmente. E Abraão guardou aquilo, e aquela palavra que ele não via em lugar nenhum escrita, só escrita no seu coração, era essa palavra que aquele devia recorrer para sustentar a sua caminhada. Nós temos hoje um livro escrito, que nós podemos de alguma forma ter algo objetivo. Abraão nem isso tinha para recorrer. E essa palavra que guia a vida inteira de Abraão. E ele viveu a vida inteira como peregrino, como nômade, sem lugar certo para dormir, sem lugar certo para definitivamente criar raízes. Estava aqui, levantava a tenda, ia para lá, depois voltava e etc. Enfrentando as fadigas do deserto, enfrentando oposição de clãs rivais, enfrentando os conflitos espirituais próprios da promessa que não se cumpria, porque Abraão viveu com essa promessa ao longo de 25 anos. E quando ele estava próximo, quando ele estava já com 100 anos, é que ocorre essa citação que Paulo faz aqui da vida de Abraão. Então, por conta de tudo isso, e porque não desanimou na fé, é que Abraão é considerado o pai da fé, o patriarca da fé, aquele cuja prática tornou-se exemplar e modelo
para todos os povos. E nisso se confirmou o que Deus havia prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, é para olhar para a vida desse homem que eu quero convidá-los agora. Que diante desses desafios que nós temos pela frente, nós temos que ter um conceito de fé pelo qual nos guiar. E a fé, segundo o conceito judaico-cristão, não é um esforço intelectual, não é força do pensamento, não é visualização positiva, não é mentalização positiva, nem qualquer tipo de ritual para a captação da energia do universo. Mas a fé bíblica é a serena confiança na pessoa de Jesus Cristo e na eficácia dos seus méritos salvíficos em nosso favor. Simples. É descansar em Jesus. A fé é apenas crer em Jesus. E é esse conceito de fé que eu quero extrair da experiência de Abraão, a 3 características da sua fé que nos servem de referência e modelo para a gente viver a nossa fé hoje. Servem de balizas para avaliarmos a nossa fé. E são princípios simples. Nos versículos 18 e 19, diz que, em primeiro lugar, a fé exercitada por Abraão era uma fé que não se deixava abater pelos percalços da vida. Diz o texto que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Significa dizer que todo o contexto da vida de Abraão, naquele momento, contrariava a promessa. Contrariava o fato de que algum dia aquilo iria se cumprir. Contrariava até a própria promessa. E diz que quando Abraão se propõe a crer contra a esperança, ele está enfrentando obstáculos. A realidade está dizendo: não, isso não vai acontecer. Possivelmente, pode ter passado pela mente de Abraão até a possibilidade disso. Isso foi uma invenção da sua cabeça. Nunca ninguém disse isso para você. Você está apenas acreditando numa miragem. Quem sabe os conflitos que Abraão passou. E aí, irmãos, no meio desse conflito, Abraão se determina a crer, apesar de tudo. Crer contra a esperança. E ele enfrenta com lucidez e sobriedade os dilemas da vida. Ou seja, muitas vezes nós enfrentamos situações em que questiona a nossa fé. Questiona tudo que a gente crê. Questiona o nosso serviço a Deus. Coloca em xeque o que está escrito. E tantas vezes nós nos deixamos abater por isso. E o exemplo de Abraão é que ele não banaliza os dramas e conflitos. Há um tipo de fé por aí que diz assim: não, esse conflito que você está passando, o crente não deve passar por isso, isso é coisa de incrédulo. Ou seja, banaliza e relativiza o sofrimento do próximo. Mas Abraão não faz isso. Abraão reconhece: há um sofrimento, há um conflito, há uma oposição, há algo dizendo aqui que a minha promessa não vai se cumprir. E apesar disso, eu creio. Ele reconhece como componentes naturais da vida, irmãos, os conflitos, os sofrimentos. E isso está de acordo com João 16:31, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque às vezes a vivência da fé e a expectativa de vida de fé de alguns de nós, parece que Jesus prometeu o contrário. Parece que Jesus disse assim: não, vai ser tudo confortável, você não precisa de cruz, você não precisa, dada a expectativa de uma vida confortável. Do mesmo modo, irmãos, quando nós enfrentamos conflitos, nós estamos exatamente experimentando aquilo que está escrito em 1 João 5,19, que diz que o mundo jaz no maligno. De alguma forma, o maligno ainda gerencia alguns aspectos dessa existência e tem acesso a ela, a ponto dele ser tão ousado que ele chegou a oferecer a Jesus o usufruto de algumas demandas sobre as quais ele tinha algum controle, como prazeres, poder, prestígio, etc. Lembra-se disso, né? Em Mateus 4. Abraão, então, irmãos, não era um fanático religioso e muito menos um otimista alienado.
nós não podemos também ser isso. Ele demonstra a plena consciência da sua condição de idoso e da sua esposa também, e que do ponto de vista biológico não havia mais o que fazer. Diz no texto que Abraão olha para o seu corpo e vê lá que já está sem vitalidade, pois já tem 100 anos, e do mesmo modo o ventre de Sara já está sem vigor. Mas diz que ele faz isso sem se enfraquecer na fé. Ele faz uma constatação. Há uma limitação aqui. Do ponto de vista humano, da minha condição e da Sara, não tem mais filho. Mas diz que isso não o enfraquece. Irmãos, por vezes na vida nós chegamos a situações impossíveis, para a qual nós não vemos saída tantas vezes, para problemas para os quais nós não vemos soluções. Não devemos ignorar isto, devemos ser realistas quanto a isso, mas nunca devemos perder a esperança. Há um texto no livro segundo livro das Crônicas 20:12, em que Josafá está enfrentando 3 exércitos. E ele então clama a Deus e promove um jejum na comunidade. E quando chega no versículo 12, ele diz assim para Deus: Deus, nós não temos forças, nem recursos para enfrentar esta grande multidão que vem contra nós. Há uma constatação, há um problema ali para o qual eu não tenho resposta. E aí ele arremata dizendo assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Do mesmo modo, irmãos, quando nós tivermos que enfrentar essas demandas para as quais não tenhamos resposta, ou não tenhamos potência para resolver, levantemos os nossos olhos e olhemos para Deus. Foi o que Abraão fez. Em mim não há mais nada que fazer. Mas diz que ele não se enfraqueceu na fé. Então, primeiro, irmãos, a fé que não se deixa abater pelos percalços da vida. Essa é a qualidade da fé que vai nos capacitar a enfrentar essa avalanche que certamente vai virar sobre nós, sobre a igreja. Segundo, fé que retira sua força e convicção das promessas de Deus. Irmãos, tem muita gente bebendo de outras fontes, buscando entretenimento, buscando autoajuda, buscando soluções mágicas nas psicologias baratas das redes sociais, buscando soluções em ideologias de direita ou de esquerda, absolutizando o poder dessas ideologias de transformar a vida social ou a vida particular. E diz que Abraão, ao se deparar com aquela situação impossível, ele constata que não há nada a que fazer além de trazer à memória a promessa de Deus. Diz o texto no versículo 20 e 21 o seguinte: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Irmãos, é um movimento simples isso aqui. Abraão simplesmente se lembra, traz à memória o que Deus havia lhe dito. E diz que ao fazer isso, essa confiança o energizou novamente, o fortaleceu e deu vigor a ele para continuar a caminhada. Eu fico pensando que é certo que Abraão tenha sido tentado em colocar em dúvida a promessa de Deus, mas ao reafirmar a sua confiança nas promessas de Deus, ele recebeu novas forças, assim como nos promete forças Isaías 40:31. Estão lembrados desse texto? Isaías 40:31 diz que, quem se lembra disso? Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Os que confiam no Senhor. Então, do mesmo modo, Lamentações 3:21 diz que Jeremias, num momento extremamente turbulento,
Jeremias é aquele profeta que presenciou a invasão do Império Babilônio e presenciou muitos dos seus conterrâneos serem levados, arrastados, transportados, alguns mortos, alguns torturados e alguns serem exilados. E Jerusalém desolada, destruída. O Jeremias presencia isso. E lá, numa certa altura, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Porque quando ele olhava para o seu presente, ele não via nada que trouxesse esperança. E a única coisa que ele podia fazer era trazer à memória fatos, histórias, movimentos de Deus na vida do povo, que diziam do seu poder e de que a sua promessa ainda era válida. Por vezes, irmãos, na nossa vida, a única coisa que nós podemos fazer é trazer à memória coisas, fatos, elementos da história de Deus na nossa vida. Certamente você tem essa história. Então traga à memória isso. E invoque as promessas de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Quando as coisas ficarem complicadas e formos tentados à incredulidade, voltemo-nos para o tesouro das promessas de Deus. O Salmo 119 traz um registro muito interessante. No versículo 50 diz assim, Salmo 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Ou seja, em meio ao seu sofrimento, aquilo que trazia consolação a esse homem que escreveu aqui, são as promessas de Deus. E no versículo 92 ele diz assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. E isso é fato, irmãos. Eu digo de maneira pessoal que provavelmente se eu não fosse cristão, não confiasse em Deus e não tivesse a palavra para recorrer, eu já teria entrado em depressão profunda. As ameaças espirituais, os conflitos, as tentações, e não fosse a palavra, eu faço minhas palavras desse homem, diz assim: o sofrimento já me teria destruído. E sei que isso com certeza corresponde à realidade de muitos de vocês. Então, Abraão volta-se para a palavra mesmo sem ter a palavra escrita, porque a palavra de Deus é mais do que escrita. Não se resume a isso aqui. A palavra de Deus é o verbo, e está além disso aqui. Por isso que é importante que você tenha a palavra guardada na sua memória, no seu coração. Porque vão surgir momentos, se Deus permitir que a gente exista durante esse tempo, em que o único recurso que teremos a lembrar-nos de Deus é a palavra gravada dentro de nós. Por vezes, não teremos acesso a esse conhecimento externo, de ler a palavra. Existe hoje, irmãos, sociedades, ainda hoje, para quem a palavra é uma raridade. E encontrar um livro escrito é uma preciosidade. E por vezes a gente banaliza a palavra, a gente não usa a palavra, ela se empoeira lá. E tem um pastor americano que escreveu um livro chamado Coma Este Livro. Ele fala sobre a Bíblia. Ele diz que a única coisa que pode nos trazer, nos ser capazes de ter um contraponto a tudo que essa sociedade traz, é a gente comer a palavra. Quando ele diz comer a palavra, ele diz a gente ter isso como um alimento, assim como você tem seu alimento diário, você tem o alimento na palavra, não só aquela leitura 3 lida, aquela página que você lê correndo, mas momentos em que você separe, assim como você separa para outras coisas, para sair à noite, para o seu lazer, para jogar o seu futebol, você separa um tempo de qualidade para estar com a palavra de Deus. Só assim a gente vai ter um contraponto espiritual dentro de nós para confrontar este mundo. Porque, irmãos, nada nessa sociedade que chega e nós temos acesso é inocente. Filmes, séries, textos em jornais, novelas, telejornais, tudo isso, irmãos, são milimetricamente programados, segundo a expectativa e psicologia das pessoas.
Nenhum programa é feito aleatoriamente. Nenhuma cena que você vê num filme, nenhum diálogo, ele é aleatório. Há um objetivo. Há uma tentativa de conquistar e de te convencer de alguma coisa. E geralmente são conceitos que não batem com a palavra. E aí não é uma atitude fundamentalista de que ninguém deve assistir filme ou coisas assim. Mas é uma atitude de vigilância, para que você não seja inocente. Um exercício que eu fazia muito com os meus filhos, especialmente com a Amanda ali, era quando a gente estava assistindo algum desenho, ou algum filme, ou alguma propaganda que passava, eu chamava a atenção dela e do Vinícius e perguntava se eles entendiam o que foi dito. E aí começava a discutir com eles aqueles conceitos de alguns comerciais, principalmente comerciais de carro, para despertar neles esse desejo de sempre que olhar essas coisas, olhar com senso crítico e não ser uma presa fácil e inocente. Porque são conceitos que às vezes passam despercebidos na sua mente, mas eles são plantados na sua consciência. E às vezes você se vê fazendo um movimento de compra ou de atitude que você depois se surpreende. Porque você absorveu aquilo. Então, irmãos, volte-se para a palavra de Deus. É a base. Não tem outro recurso. É o livro que devemos conhecer com profundidade. E não só conhecer em termos gramaticais, mas em termos espirituais. Leitura espiritual. Com o coração aberto à ação do Espírito. É isso que vai nos dar instrumental para enfrentar essa sociedade. Vai nos dar palavra de sabedoria. Porque diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Ele tem todos os recursos para nos capacitar a viver nesse mundo uma vida de qualidade. Finalmente, irmãos, terceira ideia que eu quero desenvolver com vocês é a fé cuja finalidade última é a nossa justificação em Cristo Jesus. Versículos 22 a 25, o apóstolo Paulo diz que quando Abraão creu, Abraão não creu apenas para esta vida, irmãos. Diz que Abraão via o invisível. Hebreus 11, 9 e 10 diz que Abraão, quando fazia suas peregrinações, acreditando em Deus, acreditando que Deus havia prometido a sua descendência, Abraão transitava por esse mundo não só na esperança de ter uma descendência, mas a esperança dele estava para além. Diz nos Hebreus 11, 9 e 10, que Abraão caminhava na esperança da cidade, cujos alicerces e cuja construção a autoria de Deus. Ou seja, era uma fé que ia para além da história. Então, nos versículos 22 a 25 aqui de Romanos 4, diz assim: em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado por nossa justificação. Meus irmãos, há muitos conceitos de fé sendo divulgados por aí. A fé que nós professamos não é fé, pensamento positivo. Você conversa com as pessoas e você ouve muita gente dizer assim: eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé naquilo outro. Mas você vê fé em quê, exatamente? E aí tem gente que tem fé no pensamento positivo. Eu tenho uma colega de trabalho que ela tem fé na energia do universo. Tem gente que tem fé na força de atração. Então, tudo que você pensar de bom, você vai atrair, ou de mal, você vai atrair também. Isso não tem nada de misterioso, porque isso é uma ordem do universo que Deus colocou. Paulo escreveu: aquilo que o homem semear, vai colher. É natural assim. Então, mas a fé, e o diferencial da nossa fé é que a nossa fé é numa pessoa
e essa pessoa se chama Jesus. E é uma fé cujo objetivo final, ela extrapola os limites da história. Irmãos, tem crente vivendo como se sua vida fosse só aqui. Se perde alguma coisa, o mundo desaba. Se alguém adoece, então perde completamente a esperança. E nós devemos ser realistas e sofrer quando as pessoas sofrem, mas nunca entrar em desespero. Paulo diz que nós somos aqueles que podemos ser abatidos, mas nunca destruídos. Portanto, a potência da nossa fé e o que assusta o nosso inimigo é que é uma fé que vai para além. Nós temos uma esperança que extrapola os limites ordinários da vida cotidiana. Hebreus 4,18 diz que, ou Provérbios 4,18 diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia até tornar-se dia perfeito. O apóstolo Paulo diz que enquanto o nosso corpo externo está se desgastando, caminhando para a destruição, e é um processo natural, o nosso espírito em Deus está crescendo e se desenvolvendo. Há duas curvas, então, na nossa existência, na existência daqueles que creem em Jesus. A curva física, ela vai caindo. E a curva espiritual vai subindo. E quando chegar no final, irmãos, nós perdemos o corpo, mas estamos em Jesus. Essa é a lógica da fé cristã. Portanto, quando nós confiamos em Deus, e Paulo diz assim, se nós confiarmos em Deus, e a nossa esperança se limitar a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Por quê? Nos entregamos e privamos a nossa vida em entrega a Jesus, mas como não confiamos absolutamente nele, nós também perdemos a oportunidade de usufruir tudo que tem o mundo aqui. E aí é o que justifica Paulo dizer assim, ora, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, vamos viver como todo mundo. Não justifica você ter uma vida diferenciada se Jesus não ressuscitou. Mas de fato Jesus ressuscitou e a nossa fé é nele, irmãos. Portanto, que fique claro que a finalidade última da nossa fé em Jesus Cristo não é angariar riqueza nessa terra. Qualquer eventual conquista de patrimônios e riqueza e bens que nos permita viver confortavelmente, com certeza junto dela há um compromisso exigido de Deus de que a gente compartilhe e propicie conforto a outrem. Nunca é para o conforto pessoal único, para o usufruto absoluto e só, mas para partilhar e sermos responsáveis. E eu quero então encerrar, meus irmãos, essa minha fala com um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler esse texto para encerrar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, eu falei há pouco, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O Paulo está dizendo que os nossos sofrimentos, e aí ele está relativizando tudo, por mais intenso que sejam os nossos sofrimentos, por mais trágicos que os sejam, ele está dizendo assim, são leves e momentâneos, se comparados à glória que há de ser revelada em nós. E ele finaliza dizendo, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver essa qualidade de fé. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor desenvolva em nós essa fé, que nós possamos ter essa confiança plena, serena, descansada e tranquila em Ti, Senhor.
Que nós possamos ter a postura que tem descrita no Salmo 27, que ainda que se levante contra mim a guerra, ainda que um exército se levante contra mim, eu manteria a minha confiança. Que nós possamos manter a mesma postura de Abacuque, que diante da negação de tudo, de bens, de sustento, de patrimônios, de qualquer perspectiva, de conforto, ele ainda disse: eu me alegro em Deus. Que a nossa alegria seja o Senhor, que a nossa felicidade seja o Senhor, que o nosso tudo seja o Senhor. Nós te pedimos isto, Pai. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, os nossos vacilos, as nossas fraquezas, as nossas hesitações diante de situações que nos confrontam a fé. E pedimos que robusteça-nos a fé, revigora-nos a fé, anima-nos em Ti e torna-nos, ó Deus, discípulos efetivos e verdadeiros nesse tempo que se levanta com agressividade contra o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Deus é bom, não é não? Fala a verdade. Nós vamos encerrar com a bênção neste instante. E o Senhor é bom demais mesmo. Quando a gente estava lá em casa de tarde, no finalzinho, preparando para vir embora, nós sentimos uma prostração, tanto a Teresa quanto eu, simultaneamente. O Senhor sabia que eu ia sentar aqui, que eu precisava dessa palavra. Porque o inimigo quer desanimar você. O inimigo quer corroer a sua fé e colocar os seus olhos naquilo que não é verdade. Por isso o Senhor mudou sua mensagem, pastor. De madrugada, ele sabia que nós precisávamos dessa palavra. Saia daqui fortalecidíssimo, no nome de Jesus. Quem é uma eleição para abalar a nossa fé? Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos ser despedidos com a bênção. O pastor vai nos abençoar e vai estar à porta conosco. E lá nós vamos dar um abraço em você. Porque se você chegou aqui desanimado, você vai sair daqui fortalecido. Pelo menos com dor nas costas, porque o abraço vai ser apertado. E vai marcar você nessa semana, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão, as consolações e a unção poderosa e renovadora do Espírito Santo sejam sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre, até que Ele volte. Amém.